Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês os números mais recentes das perdas russas no conflito na Ucrânia, que entram no cenário de ferramenta de guerra por parte da Ucrânia, mas que também refletem necessariamente os esforços que ambas as partes estão fazendo neste momento na guerra em curso no leste europeu. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, dê um joinha, curte, compartilhe para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Nesse parâmetro, de fato, os números recentes divulgados pela inteligência, pelo setor de defesa da Ucrânia, revela que a Rússia ela perdeu cerca de 7.000 soldados e também mais de 98 tanques de guerra, tanques de combate com blindados e veículos blindados e mais de 200 sistemas de artilharia apenas, ouçam só, apenas em uma semana. Isso mostra a natureza intensa do conflito que está em curso hoje lá na guerra na Ucrânia e mostram também que esse conflito está se arrastando para confrontos diretos com o Ocidente. Tá? Esses números, é claro, realmente são astronômicos, somam-se também, eles se juntam com aquele total que foi surpreendentemente contabilizado pela Ucrânia com a ajuda de instituições de inteligência americanas e europeias, que destacam mais de 416.000 soldados russos mortos, mais de 6.600 blindados destruídos, cerca de também 10.000 sistemas de artilharia desgastados e também destruídos no conflito em curso desde o início de fevereiro de 2022, onde a guerra se iniciou com a invasão da Rússia na frente do flanco de Donetsk, ou seja, na região de Donetsk, de Luhansk, a região porção ali de Donbas, mais a região de Kherson, Zaporizhia e também na porção norte da Ucrânia. É preciso deixar muito bem claro que essas informações, elas partem de um lado, ou seja, da Ucrânia, mas também temos as informações do lado da Rússia, que se somam às outras, mostram números característicos de perdas de ambas as partes, mas isso, independente dos números oferecidos e mostrados por ambos os lados, nos remetem que não deixam de oferecer o cenário de impacto visível e devastador do conflito que está em curso e as capacidades militares e o moral de ambas as partes, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, neste conflito de grandes dimensões e um conflito de desgaste. Então, apesar desses desafios na verificação do número de vítimas, os números comunicados refletem precisamente os extensos recursos que tanto a Ucrânia quanto a Rússia vêm desempenhando e também se comprometeram neste conflito. Da outra parte, recentemente a Rússia também divulgou informações importantes das perdas de militares do lado da Ucrânia. Inclusive, recentemente, um dado mostrou que em 24 horas a Ucrânia ela perdeu cerca de 1.000 soldados e diversos blindados em campo de conflito. Isso que sublinha especificamente a natureza retaliatória da guerra de informação que está em curso nesse momento, que acompanha paralelamente esse conflito. A Rússia ela está alegando determinadas baixas quantitativas e também qualitativas do lado da Ucrânia, e a Ucrânia faz o mesmo contra a Rússia. Então esse reconhecimento recente pelo presidente Volodymyr Zelensky, de mais ou menos 31.000 mortes ucranianas, juntamente com estimativas americanas de cerca de 70.000 mortos e mais de 120.000 feridos do lado ucraniano, pinta um quadro absolutamente sombrio do custo humano que está sendo desencadeado neste conflito de desgaste lá na Ucrânia. Veja que isso é muito assustador, que mostra aqui em condição e até quais são os limites desses gerenciadores de guerra, desses gerenciadores militares, dessa liderança que vai utilizar esses soldados, essa população,
para um objetivo em curso, que muitos desses objetivos são para realmente suprir as necessidades das principais lideranças do Ocidente e por parte da Rússia, pela principal liderança da Rússia hoje. Então eles arriscam praticamente tudo a troco de nada, colocam diversos milhares, dezenas e milhares de soldados na linha de frente, sem contabilizar as vidas que estão por trás dos objetivos que eles querem com esse conflito. Então a situação estratégica no terreno continua evoluindo com o tempo. A Rússia pressiona a sua ofensiva na região do leste e também no sul da Ucrânia, inclusive recentemente conseguiu ganhos primordiais territoriais na porção de Avdívka, expandindo sua área de influência a oeste da cidade, por exemplo, na região de Stepov, Lastochny e também Siverny, ganhando ali dimensões em que se aproxima de uma área de grande centro logístico do exército ucraniano. É um dos motivos que a Ucrânia deixou-se colocar ali unidades de blindados M1 Abrams, que recentemente um veículo M1 Abrams foi destruído ali na região oeste de Avdívka. Isso mostra a metodologia que a Ucrânia e a Rússia vêm utilizando nesse momento, que a Ucrânia precisa e muito posicionar o seu flanco de proteção para coibir esse avanço russo, que aproveita essa fortaleza na cidade de Avdívka, para quem não sabe, uma das cidades mais bem protegidas de toda a Ucrânia, militarmente falando, com bunkers, com fortalezas, com artilharias, de fácil acesso para observação e reconhecimento de terrenos periféricos. E também isso evidencia a manobra que a Rússia ela desencadeou depois que ela conseguiu a conquista de Bakhmut. Sabe onde localiza Bakhmut? Ela se localiza na região norte de Avdívka. E sabe o que aconteceu depois que a Rússia ela dominou toda a região, não somente quando conquistou a cidade, tá? Mas quando ela dominou o terreno na região de Bakhmut? Parte da sua brigada de ao menos de 5 a 10 mil homens se retiraram para o flanco leste, desceram a região sul até Avdívka para pressionar um novo golpe contra a fortaleza, a resistência da Ucrânia. Então, conseguimos aí, por exemplo, observar a situação das consequências deste poder de concentração de tropas, de brigadas muito bem organizadas da Rússia, que foi a conquista de Avdívka. Então, nesse contexto mais amplo, a trajetória do conflito permanece incerta. Tivemos ali declarações das autoridades russas recentemente, inclusive do próprio Putin, com uma estratégia de guerra na Ucrânia para os próximos 5 anos. E o que isso significa? Que a Rússia ela tem capacidade e que, se for prolongar essa guerra para mais 5 anos, segundo eles, todo esse conflito, toda essa logística e os gastos, inclusive de soldados, estão no papéis, estão já pré-planejados, ou já foram pré-planejados, ou foram a partir da observação que não conseguiriam alcançar seus objetivos em curto prazo. Então é preciso muita cautela nesse momento. O custo das forças russas e ucranianas revela não só o impacto imediato dos confrontos e também dos compromissos militares entre eles, mas também a profundidade estratégica que cada lado emprega para o quê? Sustentar os seus esforços e as suas narrativas frente a esse conflito que não tem nenhum sinal de que está reduzindo as suas hostilidades e que também não há nenhum sinal de ambas as partes querem se negociar para assim chegar a um objetivo comum, a paz entre eles, a paz no leste europeu, para assim conseguirem desescalar essas tensões de uma terceira guerra mundial, de terceira e última guerra mundial. Espero que tenham gostado desta análise.
Peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo e te espero no próximo aqui no canal.